lugar, bom dia a todos e a todas. Deixem-me dizer em primeiro lugar que é um imenso prazer estar aqui com vocês. Queria obviamente agradecer ao professor Daniel Mil pelo convite que me fez para estar presente e espero que ele não se venha a arrepender do convite, porque a responsabilidade é imensa e eu normalmente sou bastante disruptivo. Ou seja, as convenções a mim incomodam-me um pouco relativamente àquilo que é às vezes o estado da arte relativamente a alguns contextos. E aquilo que eu vos vou, antes de começar aqui propriamente a fazer a apresentação que eu vos trouxe, deixem-me dizer-vos uma coisa em primeiro lugar. Enquanto docentes, sejam ousados, sejam disruptivos, sejam utópicos, procurem de facto a perfeição, e isto parece-me que é extremamente importante. Eu tento todos os dias ser melhor docente e procuro fazer o meu caminho na procura também de responder àquilo que são as necessidades dos meus estudantes, e portanto é para eles que eu muitas vezes estou focado, e é sobretudo na questão da docência que eu me foco. Houve um professor, e eu tive também numa sessão de encerramento há uns meses atrás, um professor espanhol, que me disse que se eu conseguisse alcançar aquilo que estava na apresentação que eu vos vou mostrar, relativamente a um possível modelo pedagógico que eventualmente tem aqui algumas bases, tem alguns princípios fundamentais com os quais eu me rejo, eu conseguiria ganhar um prémio Nobel. E eu fiquei muito contente por ele ter dito aquilo. Foi mais no sentido crítico, eu percebi, porque ele remetia para esta questão da própria utopia. Mas não me incomodou absolutamente nada ele dizer-me que eu, se conseguisse fazer isso, ganharia um prémio Nobel, porque é isto que nós devemos efetivamente procurar. O tal prémio Nobel, nem que seja ele virtual, não é? Porque já estamos aqui a falar nestas duas dimensões e nestas dimensões, e vocês vão ver qual é a minha perspectiva, de que elas devem dialogar. A questão da oposição não tem qualquer tipo de sentido. Muitas vezes as dificuldades que existem é por esta separação que existe entre aquilo que é a realidade presencial e aquilo que é a realidade virtual. Elas não têm que ser oponentes, elas têm efetivamente que ser complementares, e é neste sentido que eu entendo que deve ser feito o caminho da educação à distância. Porque enquanto a educação à distância, digamos assim, ainda é um menino recém-nascido, a educação presencial, se a podemos chamar assim, tem milénios e, portanto, já tem uma tradição imensa. E essa tradição imensa do presencial deve ser absorvida por nós, porque devemos também partir dessa dimensão presencial para percebermos efetivamente como é que nós conseguimos e como é que nós poderemos conseguir aqui ter uma prática pedagógica que seja a medida, que seja feita à medida de cada um. E, portanto, é nesse sentido também que eu vos venho falar aqui em modelos pedagógicos em educação à distância no contexto das tecnologias digitais. Mas vejam bem, e eu acho que também o título do próprio seminário está muito bem escolhido, porque nós falamos aqui sempre na questão das tecnologias digitais, mas mais importante do que as tecnologias digitais é o nosso papel enquanto docente. Porque nós temos é que nos servir destas tecnologias. Não podemos estar ao serviço das tecnologias, mas elas devem ter um serviço de perceber, efetivamente, como é que podem melhorar as nossas práticas pedagógicas. E isto, para mim, também é algo determinante, percebendo, efetivamente, qual é o posicionamento que nós devemos adotar relativamente a estas questões. Portanto, daí eu dizer, de facto, que tenho uma posição, e isto é uma posição um pouco disruptiva, porque venho-vos falar, sobretudo, da minha visão, e de uma visão que não é uma visão isolada, é uma visão, efetivamente, na minha universidade, existe uma visão onde existe um modelo que nos norteia toda a nossa ação pedagógica, mas que ao mesmo tempo nos dá alguma flexibilidade e que nos permite criar ambientes personalizados. E, portanto, é nesta personalização da aprendizagem e dos próprios processos pedagógicos que eu assumo que tenho uma visão sobre a educação e sobre aquilo que é a prática pedagógica. E é uma visão muito blended, no sentido da própria combinação
naquilo que é a complexidade do próprio termo combinação e não apenas naquilo que é a representação do ensino presencial e do ensino à distância. Isto é uma visão muito redutora e muito limitadora se nós nos remetermos apenas a ver o blended e estas questões que vocês designam muito como o ensino híbrido, da combinação entre o presencial e entre o à distância. Isto não é uma visão blended na sua complexidade. Nós podemos perfeitamente estar a fazer educação à distância e estar apenas numa visão blended, porque estou a combinar diferentes modelos pedagógicos, posso estar a combinar diferentes tecnologias, posso estar a utilizar ferramentas da web social, posso estar a utilizar ferramentas fechadas e, portanto, estou aqui a combinar uma série de tecnologias, de modelos, de metodologias, de estratégias de aprendizagem que, combinadas, é que contribuem para aquilo que é o meu objetivo maior, que é, de facto, conseguir ter sucesso educativo ou que os meus estudantes, de facto, sejam cidadãos que naquilo que é a verdadeira amplitude do conceito de cidadania. Esta visão disruptiva assenta sobretudo em algumas questões que eu já fui aqui também enunciando e que passa pela questão, obviamente, da queda dos muros, do paradigma que vocês já ouviram falar da educação aberta. Portanto, aquilo que eu quero com isto dizer é que há aqui uma passagem clara dos espaços físicos e fechados para espaços virtuais abertos. E atenção que nós podemos estar, quando estamos a falar da queda dos muros, claramente também temos que deitar os muros abaixo dos espaços virtuais. Porque aquilo que acontece muitas vezes é que nós estamos em espaços virtuais e que supostamente são abertos e não são abertos porque têm uma password e, portanto, que, digamos assim, têm ali um login e uma password que fecham esses mesmos espaços. Nós não devemos ter aqui uma posição, e este seminário também me parece que é o reflexo disto, e é interessante perceber, efetivamente, no modelo em que o seminário está construído, porque, de certa forma, ele também segue um determinado modelo com o qual eu me identifico, onde há esta combinação e onde os próprios recursos educacionais acabam por se tornar abertos, já que estamos a falar de uma investigação que fica disponível para todos consultarem, assim como estas apresentações que aqui são feitas. Portanto, nesse sentido, parece-me que, efetivamente, também a forma como está definido o próprio seminário me parece muito interessante. Depois aqui a questão da pedagogia em rede na web social, incompatível claramente com aquela estrutura hierárquica e organizada dos feudos de conhecimento. E, portanto, isto aqui também nos remete para aquela questão de uma pedagogia muito centrada no professor, ligada a um ensino muito magistral e que claramente com esta pedagogia em rede na web social não faz qualquer tipo de sentido, não é? Portanto, nós temos aqui claramente perceber que estamos numa mudança muito grande, estamos a falar de uma mudança que não acontece apenas na escola, pelo contrário, isto é uma mudança do ponto de vista social e, portanto, se estamos numa sociedade com contornos completamente diferentes, uma sociedade em rede, estamos numa sociedade cada vez mais digital, onde os cenários digitais cada vez se assumem como mais importantes, não teria sentido nenhum nós termos receio e termos medo, digamos assim, desta abertura na web social e não nos permitirem, digamos assim, entrar nas redes sociais, apropriar-nos do poder educativo que podem ter algumas dessas redes sociais e não percebermos efetivamente qual é o seu potencial enquanto ambiente educativo, enquanto cenário de aprendizagem. Porque claramente aqui também nós temos que distinguir que, de facto, há ambientes que têm e que são criados claramente para serem ambientes educativos, há outros que não o são, mas que têm um potencial enorme para o ser e que nós podemos perfeitamente apropriar-nos deste potencial. Depois, a questão aqui da pedagogia 2.0, que obviamente nos remete aqui também para a Web 2.0, que assenta nestes 3 P's com os quais eu também me identifico bastante, da questão da participação nas redes, que me parece ser extremamente importante para navegar de um ambiente para outro e não nos limitarmos apenas a ter um ambiente, a personalização da própria experiência educacional e, portanto, isto aqui remete-nos para a questão de nós conseguirmos definir ambientes personalizados de aprendizagem em função daquilo que é a nossa realidade educativa e daquilo que é a nossa turma, seja ela presencial ou virtual.
porque claramente, e como em Portugal o Brasil não é, digamos assim, um espaço uniforme, e portanto os estudantes de uma determinada região não são idênticos a outros, e portanto nós temos aqui a necessidade clara de criar ambientes personalizados e não criar ambientes em pacote, onde se define uma matriz e portanto que essa matriz se deve aplicar como uma receita universal a todos os nossos estudantes. Obviamente que vocês vão me dizer, mas isso dá imenso trabalho. Pois com certeza que dá, mas claramente nós temos que perceber que temos, digamos assim, indivíduos diferentes e que têm necessidades diferentes, e não me chateia absolutamente nada navegar, por exemplo, em gerações de ensino a distância diferentes, se os meus estudantes tiverem aquelas competências ainda por adquirir. E, portanto, claramente, não há problema, eu não vejo problema nenhum em, digamos assim, combinar aquilo e a adaptação que é necessária fazer a determinados ambientes. Eu vinha a falar até pelo caminho que neste momento estou envolvido num projeto de educação à distância em ambientes prisionais. E como vocês devem imaginar, ambientes prisionais, o digital e aquilo que é a comunicação em rede e na web social não existe por questões de segurança, não é? E que todos nós percebemos que têm todas as razões válidas de ser. E isto, obviamente, a mim remeteu-me para um problema que tinha a ver o que é que eu vou fazer agora. Não é? E, portanto, se existem estas determinadas condições, o que é que eu faço? Não recuo em gerações à distância, não vou àquilo que é as primeiras gerações de ensino à distância e não lhes dou absolutamente nada, ou eventualmente opto por essa solução, já que a educação é um direito universal e se há algo que efetivamente a educação à distância tem como mais-valia, é o facto de conseguir adaptar-se a situações muito diferentes e de facto ter aqui uma dimensão inclusiva muito forte e dar respostas diferenciadas e, portanto, claramente a minha resposta foi: vamos aceitar o desafio, se tivermos que dar um passo atrás, com certeza que o vamos dar, mas vamos com certeza também dar dois em frente se conseguirmos depois desenvolver infraestruturas tecnológicas, fazendo perceber que vale a pena apostar na educação em ambientes prisionais. E a partir do momento em que essas fronteiras muitas vezes acabam por ser ultrapassadas, mais fácil depois se torna nós conseguirmos os objetivos e conseguir intranets e conseguir depois, digamos assim, navegações seguras que nos permitam ir para dar um passo mais além para que as desconfianças não sejam efetivamente grandes. Depois a questão da produtividade, e isto é que é fantástico e eu acho que é um dos P's fundamentais que tem a ver com a produção do próprio conhecimento. E uma produção do próprio conhecimento que é distribuído pela própria comunidade, por todos aqueles que são os agentes humanos e pelos intervenientes educativos. Portanto, aqui não estamos a falar apenas de alguém que é o detentor de saber e que traz todo o conhecimento para uma destas salas de aula virtuais em ambientes informais ou não formais de aprendizagem, mas alguém que vai, com certeza, partilhar o seu conhecimento em comunidades que estão ali com as mesmas finalidades, que têm os mesmos objetivos e, portanto, que concorrem para aquilo que é o sucesso educativo e, portanto, numa lógica de cada vez mais adquirir informação para a transformar posteriormente depois em conhecimento. Portanto, tudo isto para vos dizer que, e eu também me identifico muito com esta personagem que vocês estão a ver aqui, que é o Inspector Gadget, que é uma pessoa que de facto nos diz claramente que nós para cada situação nós temos que ter uma resposta diferenciada. Portanto, cada vez mais nós temos que nos assumir como professores ecléticos e como professores com diversas ferramentas para resolver determinadas situações. E, portanto, isto também não sou eu apenas que digo, portanto eu aqui afirmo, como este senhor Inspector Gadget diz, que é necessário combinar o blending. Blending precisa-se, mas naquela lógica que eu vos estava a dizer, não de apenas num diálogo entre o presencial e o virtual, mas numa lógica de conseguir integrar todos os elementos da ação educativa, sejam elas estratégias, metodologias, tecnologias e por aí adiante. E depois a questão, que até o Mark Rosenberg já diz há alguns anos, a questão não é se devemos combinar, para isso é um princípio não muito questionável. A questão é saber exatamente que ingredientes devemos combinar para responder a determinadas situações. E este é que é um dos grandes desafios, que é nós percebermos efetivamente se temos ferramentas para conseguirmos depois saber como combinar estes ingredientes. E isto leva-nos à questão da própria formação que nós devemos ir fazendo. E uma formação que deve ser constante, que dá imenso trabalho,
efetivamente dá, porque eu também estou sempre sujeito a esta autoformação, seja ela mais formal ou informal, mas claramente, quanto mais formação eu faço também, tenho noção que mais ferramentas tenho para conseguir utilizar mais ingredientes para dar respostas diferenciadas em determinadas situações. E tal como o Jay Cross costuma, como afirmava também, eu já não me consigo imaginar sem combinar. É que depois de combinar e ter, digamos assim, alguns produtos eficazes, não tem sentido depois regressar a um modelo que não combine e que não utilize aquilo que o melhor tem de todos estes mundos que nós utilizamos. E isso é que é algo de extraordinário, que é a nossa postura perante estas próprias mudanças. Porque a questão muitas vezes que me parece mais difícil de ultrapassar é a mudança de mentalidades, que nos remete depois para a questão do eu conhecer. Eu não tenho que dominar todas as ferramentas. Nem eu quero dominar todas as ferramentas, nem vocês vão dominar todas as ferramentas. E nós não temos que ter receio dos nossos estudantes até saberem mais de tecnologias do que nós, porque efetivamente eles têm, se calhar, mais anos de tecnologias, e aqui, quando estamos a falar, já é tão difícil falar de gerações, porque todas as gerações, quase 2 em 2 anos, já vêm com skills diferentes e, se calhar, ainda mais aptas para estas tecnologias. Agora, há uma coisa que claramente eles não devem conseguir fazer melhor do que nós, que é a questão da própria pedagogia. E daí a tónica que, claramente, nós devemos continuar a pôr na pedagogia, na questão da educação à distância, e daí o facto da felicidade do próprio título do seminário, que utiliza a pedagogia e, obviamente, a tecnologia como um elemento auxiliar naquilo que são os processos pedagógicos que nós, enquanto docentes, devemos sim aí dominar. E esta sim tem que ser uma das nossas preocupações, de facto, termos uma série de respostas pedagógicas para conseguirmos adaptar a diferentes ambientes. Agora, isto é assustador, não é? Isto é assustador, e esta sou eu, pelo menos não sei se alguém mais disse isto, mas de facto isto é o que às vezes me apetece dizer, que é uma tarefa de facto assustadora e gigantesca devido a tanto ambiente, tanta tecnologia. É que isto dá um trabalho de facto extraordinário. Era muito mais cómodo nós entrarmos num processo de replicação constante e não inovar e não conseguir sempre encontrar, digamos assim, aquilo que é a novidade. E a novidade muitas vezes não está no elemento em si, mas nesta combinação que eu estou a falar. Porque vocês sabem que se misturarem depois uma série de ingredientes com outros ingredientes, às vezes os resultados e os sabores são diferentes. Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu de inovador posso não ter nada, mas a forma como eu os combino é que pode ser completamente inovadora. E vos garanto que nesse sentido eu faço coisas inovadoras, porque combino-as. Vocês não vão conseguir ter as minhas turmas, porque são as minhas turmas em Portugal, são aqueles estudantes com aqueles elementos, e sou eu que tenho uma ação concreta sobre aqueles estudantes. E não posso utilizar, nem posso replicar aquela experiência concreta depois com a outra turma, porque ela já tem elementos diferentes que vão dar respostas completamente distintas. E isto é uma tarefa assustadora, de facto, porque nós estamos sempre a ter um trabalho extraordinário. Mas, ao mesmo tempo, também, como vocês devem imaginar, isto é desafiante, não é? Porque também não nos traz aquilo que é a rotina. E a motivação tem que ser uma coisa constante, e o entusiasmo também. E se eu há bocado falava aqui em pedagogia, se há coisa também que é fundamental nesta profissão, como vocês devem imaginar, é a paixão. E é a paixão por aquilo que nós fazemos. E, portanto, aqui é muito mais fácil se nós, de facto, estamos altamente motivados e se encontramos uma motivação intrínseca e se não estamos preocupados se o governo anterior em Portugal, por exemplo, me tirou 10% do ordenado ou 15%, porque se eu, naturalmente, teria que tirar 15% ao meu trabalho e quem seria prejudicado com isso seriam também os meus alunos. E isso eu não o faço, não é? Porque tenho aqui uma responsabilidade social e educativa que não menosprezo. Portanto, aquilo que eu vos venho aqui apresentar, e rapidamente também, só para vocês terem noção daquilo que é um modelo pedagógico reflexo desta tal visão blended, é um modelo pedagógico que eu apelidei de desenho, o modelo pedagógico virtual para o desenho de e-atividades, portanto Electronic Activities, orientadas, portanto isto também já não é grande novidade, portanto aqui mais uma vez volto a sublinhar que a novidade está eventualmente na combinação, vocês vão dizer, mas ele não traz aqui novidade nenhuma, as atividades já a Salmon já as descreveu há muito tempo, a desconstrução de imagens
e movimento, se calhar já há muitos autores que trabalham sobre aquilo como desconstruir pedagogicamente imagens e movimento, ou recursos audiovisuais, ou o cinema, ou como vocês quiserem entender, mas a forma depois, os princípios que eu utilizo e as estratégias e as ferramentas que eu posso utilizar, sejam elas da Web 2.0, da Web semântica, de ambientes tridimensionais, essa combinação é que pode dar aqui resultados muito interessantes, sabendo e partindo do princípio que o modelo representa uma visão de aprendizagem. Portanto, não sou eu que digo isto e, portanto, de certa forma, esta visão de aprendizagem que possui, obviamente, uma arquitetura pedagógica, linhas de força e princípios teóricos em consonância com uma ou mais teorias educativas. E, portanto, vejam bem que, independentemente da tecnologia que eu vou utilizar e das ferramentas que eu posso utilizar e dos aplicativos e dos softwares, o que para mim é mais importante é saber exatamente que linhas de força eu defino para um modelo, que princípios teóricos eu defino para esse mesmo modelo. Deixem-me dizer-vos também que o anterior governo, o governo PS antes deste em Portugal, desenvolveu uma coisa que era o Plano Tecnológico de Educação e deu um implemento imenso, não foi à educação à distância, mas àquilo que eram os ambientes virtuais de aprendizagem, onde colocou a Moodle em todas as escolas do ensino médio. E aquilo que aconteceu é que aquilo foi um fracasso absoluto. E a tecnologia estava lá, meteram quadros interativos, meteram os Magalhães, que eram portáteis, que foram distribuídos pelas crianças que entraram na escola e, digamos assim, aquilo não funcionou. E agora o que nós vemos é que continuam as tecnologias nas escolas e não são utilizadas. E deixem-me dizer que para mim a explicação é muito simples, porque não existiram modelos pedagógicos, nem uma estratégia pedagógica para saber utilizar uma determinada ferramenta. É que não basta saber submeter um trabalho ou colocar um PDF numa plataforma. É claramente preciso ter aqui uma arquitetura pedagógica, linhas de força e princípios pedagógicos. E claramente tem que haver teorias educativas por trás. E essa apropriação dessas teorias é que nos vai definir a nossa ação utilizando as tecnologias. E portanto eu não sou aqui nenhum fundamentalista das tecnologias, faço muita formação em tecnologias, mas era aquilo que eu vos estou a dizer. Sei claramente qual é a posição que as tecnologias devem ocupar. E se há uma coisa que para mim também é clara, os bons professores são bons professores também sem usar tecnologias. E um professor tem que saber ser professor sem tecnologia. Eu tenho que saber o que é que estou aqui a dizer, mesmo que este Prezi e este computador me falhasse hoje. Eu tenho que saber comunicar com as pessoas que estão aqui. Se calhar estou a falar muito depressa. Eu sei que estou a falar muito depressa. Mas eu tento, de certa forma, tentar passar a minha mensagem, porque independentemente daquilo que pode representar a informação que aqui está, é mais importante aquilo que eu estou a dizer do que eventualmente aquilo que aqui possa estar. E é isto que nós claramente temos que nos saber onde é que o professor se posiciona na sala, onde é que o elemento humano se posiciona na sala, porque, por exemplo, eu trouxe-vos só aqui, e o Daniel pediu-me isto, por isso é que eu lhe disse que ia se arrepender, ele disse, se quiseres falar um bocadinho do modelo pedagógico, mas eu não vou falar do modelo pedagógico da Universidade Aberta, só tenho aqui, e é um modelo premiado na Europa, portanto, valha-nos isso, tem aqui 4 princípios que são fundamentais, e aquilo que eu fiz, tendo em conta este terceiro princípio da flexibilidade, e este princípio da interação, apropriei-me destes princípios com os quais me identifico e faço adaptações e ajustamentos para não contrariar também aquilo que são os poderes institucionais, não é? Que nós sabemos que muitas vezes temos que seguir, digamos assim, uma linha mais ou menos linear para não cairmos em desgraça, não é? Portanto, mais vale às vezes disfarçar um pouco e por isso é que eu vos disse também no início, sejam ousados e disruptivos. Eu não me limito, e isto é aquilo que eu vos digo, não me limito a seguir estes 4 princípios que aqui estão. Estes são os meus princípios. E começo logo por este, não é por acaso. Este, para mim, é, de facto, um dos mais relevantes, que é o princípio que nos remete para a existência de uma experiência educacional de cariz humanista. E aqui, se por um lado o estudante, enquanto indivíduo ativo construtor do seu conhecimento, empenhando-se e comprometendo-se com o seu processo de aprendizagem e integrado numa comunidade, assume o papel de elemento central da experiência nuclear, e vejam bem que no princípio da Universidade Aberta diz que o ensino é centrado no estudante, e eu não concordo, claramente, não concordo muito com isto, porque eu acho que tem que ser mais no fator humano. Se não parece que o professor passa a ter um papel perfeitamente periférico e não, a responsabilidade do professor nestes ambientes é muito maior.
Não quer dizer que o estudante não seja mais ativo, ele também é mais ativo, e por isso, claramente, para mim, tem que ser a dinâmica criada entre o fator humano, esta experiência humanista, é que vai dar depois origem a uma experiência de aprendizagem relevante. E aqui, claramente, temos que ir para aquilo que é o processo no caminho da eutagogia, onde de facto não existe aqui um centralismo naquilo que é a andragogia ou na pedagogia, mas na eutagogia que é, digamos assim, o diálogo que se estabelece entre estes fatores humanos. E, portanto, isso parece-me de facto muito mais relevante. E, portanto, os papéis têm que ser definidos, têm que ser redefinidos. Eu sei, nós sabemos onde é que nos temos que posicionar e temos que ajudar o estudante a posicionar-se nesse circuito que nós orientamos. E aí sim, eu não sei se o quiserem meter no centro, coloquem-no, mas somos nós que definimos a tal arquitetura pedagógica. Porque supostamente somos nós que temos também já alguma experiência que nos permite fazer isso. Não os podemos deixar cair na completa autonomia, porque senão vamos nos acusar na educação à distância de deixarmos trabalhar os estudantes de forma isolada, abandonada, e, portanto, que muitas destas más práticas depois confundem-se entre aquilo que é a autonomia e entre isto que é a solidão de um processo depois que se quer relevante para a aprendizagem. E isso tenho algumas dúvidas relativamente àquilo que são os ensinos massificados online. E isso é a minha também. Eu acredito muito na relação humana, seja ela presencial ou seja ela virtual, mas acredito na interação e na comunicação entre os agentes humanos. E quando isso entra em falência, porque existem outros modelos que colocam eventualmente tónica nos conteúdos ou na própria tecnologia, eu tenho algumas reservas. Mas não se esqueçam também do que eu disse. Isto é a minha visão. Eu depois, obviamente, estou aberto para discutir com vocês a minha visão. Com certeza que vocês têm outras visões e esse diálogo é que depois é interessante. O segundo princípio é o princípio que nos remete para isto que eu venho dizendo, a questão da aprendizagem construtivista, colaborativa e alicerçada em comunidades de investigação. E, portanto, aquilo que eu aqui afirmo também não traz nada de novidade, porque basta também estar atento a alguns daqueles modelos que existem, e o modelo de comunidades de inquirição do Garrison, do Anderson e do Archer dizem-nos claramente que sem a presença cognitiva, ou seja, sem aqui a construção do conhecimento, sem a presença social, sem a interação dos elementos humanos e sem a presença docente, sem a presença do próprio professor ou daqui da estratégia de ensino, não existe uma experiência educacional relevante. E, portanto, isto claramente remete-nos para este contexto eutagógico. Portanto, o que é que eu também considero é que, para além de nós sermos os tais professores, há uma coisa que para mim é extremamente importante, é que nós temos a responsabilidade também de fazer investigação sobre a nossa própria docência. Para além daquilo que são as nossas áreas disciplinares, eu acho que nós devemos, naquele processo de aperfeiçoamento contínuo, no processo de formação contínua, fazermos nós também, sermos nós investigadores nas nossas práticas para percebermos muitas vezes o que é que errou. Não basta recorrermos às vezes aos colegas para fazerem estudos, em estudos de casos, porque muitas vezes, e falo do caso, por exemplo, em Portugal, o que eu vejo muitas vezes nestas situações são estudos de caso isolados e que representam apenas uma realidade. E aqui, pelo que eu tive em conversa até com a colega, com a Vani, mostra-nos aqui que há uma cultura até diferente dos próprios grupos de investigação. E esta ligação até entre docentes, dos próprios grupos disciplinares e a interdisciplinaridade pode ser fundamental, de facto, para conseguir resultados mais eficazes no contexto educativo. Eu sei que se calhar vá-me controlando, porque se calhar entusiasmo e depois não consigo acabar e o Daniel vai se arrepender, como eu lhe disse. Depois este princípio, portanto, eu vou também, se calhar, avançar um bocadinho, que já fui falando nele, a aprendizagem baseada na interação. Portanto, aqui eu recorro à Universidade Aberta, de facto identifico-me muito com esta questão da interação como um princípio subjacente ao processo pedagógico no contexto do modelo entre estudante-professor, quer entre estudante-estudante, quer ainda entre os estudantes, os conteúdos e as ferramentas digitais da web social. Portanto, eu não menosprezo, que não fiquem também com essa ideia de que menosprezo aquilo depois que é a interação com os próprios conteúdos e as próprias ferramentas digitais da web social. Volto-vos a dar aqui só o exemplo muito rápido dos estabelecimentos prisionais, que no início era um manual que eles estudavam e faziam os exames. Não podendo ter a interação entre estudantes do interior e do exterior, nem com os professores, o que é que nós inventámos? Uma plataforma offline
que permite ter interação com os conteúdos e com a própria tecnologia. Porque depois tem lá vídeos offline e vocês vão me dizer, mas isso é uma treta, porque é muito limitada, porque eles não podem interagir com os colegas. Pois não, mas é mais um passo daqueles passos que são necessários para conseguirmos chegar ao objetivo. Se essa plataforma offline, que era depois atualizada de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias, sempre numa PEN, como vocês têm aqui, que entrava no estabelecimento prisional com as unidades curriculares, já se consegue não ter aqui uma aprendizagem, como eu acho ideal do ponto de vista da interação humana, mas pelo menos há um avanço para a interação com os conteúdos e com estas ferramentas digitais, não da web social, mas ferramentas. Estão a ver? Portanto, aqui a tal procura incessante baseada nos princípios, acho que é fundamental sempre para nós procurarmos ser os tais professores perfeitos. Sabendo que nunca vamos ser, não é? Eu tenho a consciência, mas também ninguém me vai impedir de todos os dias ser um bocadinho melhor. E se eu morrer com 102 anos... 102 anos não lhe diz nada? Com 102 anos, com certeza que sou muito melhor professor do que um professor que sou atualmente. E, portanto, também vos digo uma coisa, que se há coisa que não me assusta é a reforma. E, portanto, vou continuar a ser chato e vou estar a chatear lá o Ministério da Educação depois da minha idade, porque tenho aqui muito caminho a percorrer, estou cada vez mais entusiasmado com isto e a partir do momento em que nós percebemos que podemos fazer coisas e podemos ser disruptivos e podemos criar as nossas próprias práticas de aprendizagem, vocês vão ver que estamos sempre entusiasmados na procura do melhor, porque isto para mim depois já não me satisfaz. Agora venho aqui partilhar com vocês, mas se me convidarem outra vez para cá vir, já vos vou trazer aqui mais uma coisa que parece que a Eureka descobri, foi um milagre, porque eventualmente consegui ter mais turmas diferentes que me deram respostas diferentes e que me trouxeram ferramentas diferentes. Depois, um outro conceito muito interessante, muito obrigado, um outro conceito muito interessante, a aprendizagem baseada na flexibilidade. Mais uma vez lá vou eu inspirar-me no modelo da Universidade Aberta e na teoria da flexibilidade cognitiva. Esta aqui a Universidade não me diria para o fazer, mas acabei por o introduzir, porque esta teoria é muito interessante, penso eu. Porque centra-se em casos que são analisados ou desconstruídos segundo múltiplas perspectivas ou temas e considera dois processos de aprendizagem, o processo de desconstrução e o processo de travessias temáticas. O que é isto? É nós termos um determinado conteúdo ou um determinado... Por exemplo, imaginem um filme, porque também estava a comentar, a Vânia agora vai-me servir sempre como exemplo, eu agora deu-me para tirar um curso de cinemologia, portanto, para além de professor, vou ter aspiração a ser realizador de cinema. Isto porquê? Porque comecei a utilizar muitos filmes, há uns anos atrás, nas minhas aulas e cada vez senti mais necessidade de saber como é que eu vou desconstruir, como é que eu vou descodificar aquela informação que está ali para os especialistas que dominam aquela informação, porque há uma coisa que nós sabemos, é que toda a gente sabe ver filmes. Agora, analisar filmes e fazer leituras das imagens é uma coisa muito mais complicada. E leituras das imagens em movimento e da informação que está lá codificada é muito complicado. Isto como nas imagens fixas, não é? Nós sabemos perfeitamente, quer dizer, penso eu, que sabemos todos que Jesus Cristo não tinha aquele cabelo palmo-olivo ou pantene todo muito bem penteado e aquela tez, aquela cor de pele. Mas aquilo passa. E, portanto, é aquilo que nos vendem. Portanto, nós temos que saber também conseguir descodificar toda essa informação dos nossos estudantes e depois, conduzindo este processo em salas de aula virtuais, isto é que é interessante, é vendo o filme, depois indo para salas de aula virtuais desconstruir a informação, fazendo visualizações através de sequenciais e depois passando outra vez por uma reformulação daquilo que eram as estruturas mentais que eles tinham acerca do filme, para entrar num processo de travessias temáticas, em que ele começa a ficar baralhado e entramos naquele processo piagetiano, não é? Do equilíbrio, do desequilíbrio e, portanto, que nos faz aqui entrar em conflitos cognitivos permanentes, porque nunca tinha a noção que naquele filme poderia haver tanta informação. Portanto, é neste sentido que eu aplico aqui a aprendizagem e a teoria da flexibilidade cognitiva, portanto, aproprio-me dela para conseguir fazer isso. Depois, uma aprendizagem promotora de multiliteracias. Isto parece-me aqui extremamente importante quando nós estamos a falar numa sociedade cada vez mais digital, como eu vos disse há pouco. E multiliteracia aqui entendida como a necessidade de desenvolver nos estudantes novas competências de análise discursiva a ponto de os capacitar a transmitirem e representarem o seu mundo através de modelos ou novos formatos multimodais. O que é que eu quero dizer com isto? Exatamente esta questão das imagens. Se há uma coisa que em Portugal, e volto outra vez a sublinhar, é uma iliteracia muito grande para a leitura das imagens. E os meninos não são responsáveis.
claramente somos nós, professores, e daí eu nunca colocar, e tem sempre essa, pelo menos é uma coisa muito tradicional em Portugal, de que as pessoas do ensino superior são muito importantes e à medida que vamos descendo do nível de ensino já não são tão importantes. Eu tenho uma visão perfeitamente horizontal disto e se calhar até inversa, porque claramente aqui se não se sabe ler imagens, e se eventualmente me chegam até estudantes ao ensino superior com dificuldades do ponto de vista da leitura e da escrita, é porque não houve aqui uma preocupação com a literacia do ponto de vista da própria leitura da imagem. E isto claramente tem que ser alterado, sabendo que os nossos jovens, estudantes ou não, são constantemente bombardeados por imagens, imagens, imagens. E, portanto, eles têm que saber ler imagens, não basta... E atenção, não quero colocar aqui a escrita em lugar secundário. Estamos a tentar combinar uma coisa com a outra. E, portanto, 2 minutos, maravilha. Portanto, vocês vão ver o que é entrar agora um Ferrari, ainda vou falar mais depressa, se for possível. Todos estes princípios, e não dormi, imaginem se dormisse. Todos estes princípios contrariam claramente os sistemas de educação convencionais que se baseiam fundamentalmente na transmissão de conhecimentos. Ao colocarmos o estudante perante esta realidade, estamos a apostar na ativação das suas capacidades e isto passa necessariamente por uma forte identificação com o objeto cognitivo ou o seu mediador. Portanto, estes princípios depois e este tipo de posição que nós temos, claramente depois vai fazer com que se estabeleçam rupturas. E mais uma vez, Vani, ajuda-me, parece que daqui a 5 anos vamos ter um mundo completamente diferente. Vamos ter um ensino completamente diferente. Preparem-se. Isto é mentira. É verdade para quem não se preparou. Agora, para quem está a fazer este processo gradual de crescimento e que vai tendo noção de todos estes princípios, vai havendo sempre transições e nós vamos colocando peças novas no Lego e vamos completando os quadros e vamos pintando o quadro com novos princípios. Agora, quem de repente estacionou e de repente vê um mundo virtual, tridimensional e com realidades aumentadas, começa a ficar preocupado porque isto não era como eu tinha e porque eu nunca quis ver o que era sequer a plataforma Moodle. Portanto, para estes vai haver uma ruptura e um choque tremendo. Para nós, para aqueles que de facto temos uma posição proativa e uma posição que está aberta a este diálogo entre aquilo que é a educação à distância e o ensino presencial e neste embate que muitas vezes há, não vamos ter qualquer problema relativamente a essa transição. Vai ser uma transição pacífica que vai sempre dar trabalho, claro que vai. Não é? Mais uma vez vamos ter que nos adaptar a mais ambientes que vão surgir, ambientes que eventualmente têm as teclas no outro lado e que nos fazem perder algum tempo, mas volto outra vez a pedir, quando vocês estiverem desanimados, pensem entusiasmo, paixão, eu adoro isto, portanto não vou desistir à primeira dificuldade porque sei quem tenho à minha frente e sei que sou eu que vou educar as futuras gerações. Não é? Portanto, é isto que eu foco sempre e que tenho uma responsabilidade educativa e social. E mesmo que aqueles que eu dizia à Vani, mesmo os homicidas condenados, todos têm direito a segundas oportunidades e a educação, de facto, é um direito universal e, portanto, temos que partir não apenas das bases, mas perceber que ainda podemos reabilitar e reinserir aqueles que têm dificuldades e que estamos sempre todos a tempo de nos reconvertermos até do ponto de vista profissional e se de facto em determinada altura temos uma postura, dizer claramente eu não posso continuar assim, senão fico completamente excluído desta sociedade que está a avançar a uma velocidade vertiginosa. E nós aqui sim temos que ter uma posição perfeitamente otimista de que de facto estamos num mundo, num admirável mundo novo e somos uns felizardos por estarmos em 2 séculos, em 2 milénios e estarmos a assistir a transformações que nunca ninguém assistiu na humanidade de uma forma tão acelerada. Ou podemos ficar claramente assustados e meter a cabeça como as avestruzes, obrigado, esqueci-me, só se tinha aqui outro termo brasileiro, avestruz, ou eventualmente faço-me de peito, abro o peito e digo vamos lá ao combate porque nós somos, e isso também é uma coisa para mim é clara, nós somos tropa de elite, claramente. Nós somos as tropas de vanguarda e que temos um papel decisivo na mudança até, e estas transformações claramente somos nós que as fazemos. Não podemos depois dizer, isto está mal e isto aconteceu. Porquê? Porque nós não fizemos nada para fazer, somos nós que educamos estas gerações, somos nós que as transformamos conjuntamente, obviamente, com os pais e com os outros elementos educativos, mas aqui o nosso papel é determinante. Portanto, aí, sempre de forma muito ativa, acho que devemos ter consciência deste nosso papel.
Finalmente, para acabar, não é uma utopia, volto outra vez a esta questão da utopia do Thomas More, que eu gosto tanto, a considerar as tecnologias como uma oportunidade de inovação, de integração e inclusão, flexibilização, abertura, personalização de percursos de aprendizagem, mas esta realidade exige uma mudança de paradigma para instituições digitalmente inovadoras em rede. E isto, claramente, nós temos que ter presente. Atualmente é muito difícil, pelo menos isto é o que eu penso, é muito difícil imaginar uma educação unblended, pois a questão não é o combinar, mas sim como combinar, que naturalmente exige uma mudança dos processos de aprendizagem e culturais nas instituições e nos atores. Esta é a minha visão, uma visão blended, disruptiva, que projeta a realidade de um caminho nem sempre fácil de percorrer. E assim me calo. Muito obrigado pela vossa atenção.